Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar a função logarítmica. Então, vamos à aula. Bom, vamos falar de função logarítmica agora, certo? A gente vai definir o que vem a ser aí uma função logarítmica. Antes de vocês começarem a achar estranho esse papel aqui sobre a folha, eu errei, né, sem querer, coloquei função exponencial. Aí arranjei esse jeito rapidinho aqui de alterar, né? Enfim, vamos lá. Função logarítmica. Definição. Toda função do tipo f que está definida, onde o domínio é todo número real positivo e diferente de zero, e o seu contradomínio é todo número real, tal que f de x é igual ao logaritmo de x na base a. Então, onde está definida a nossa função aqui, ó. Log de x na base a. Onde esse a tem que ser um número diferente de 1 e um número real positivo. Então, ele não pode ser negativo, né? É denominada a função logarítmica. Então, a gente tem uma função logarítmica quando ela está submetida a estas condições. Exemplos de funções logarítmicas. Y igual a log de x na base 2. F de x igual a log de x na base 1/4. G de x igual ao ln de x, né? O logaritmo natural. Então, ok. Definimos função logarítmica. A gente já sabe o que é uma função logarítmica. A gente quer saber agora como é o gráfico dessa função. Porque a gente já estudou várias e várias funções e cada uma tem suas particularidades, né? Cada uma tem seu tipo de gráfico, né? A gente viu função afim, função quadrática, função modular. Depois a gente passou a estudar a função exponencial e agora a gente está estudando a função logarítmica. Então vejamos, né? Aqui nessa parte de gráfico, eu já fiz aqui o esboço de dois gráficos. Deixa eu ver se já dá para preencher a tela toda. Dá. O primeiro que a gente tem aqui é a função f de x igual ao log de x na base 2. Eu já fiz aí o esqueminha da tabela, né? Aquela tabela que a gente faz para a gente conseguir pares ordenados, projetar no plano cartesiano esses pontos e conseguir aí a trajetória de uma curva, né? Então, como vocês já estão vendo, temos aí o tipo de curva que é comum aparecer em funções logarítmicas. Então, veja bem, pela tabela foi escolhido alguns valores de x, né? Logicamente, são valores que, ao substituir no log de x na base 2, dê para resolver, né? Gere para a gente aí números inteiros. E na hora que foi escolhido esses números, a gente tem esses números aqui para y gerando par ordenado. Então, cada par ordenado foi colocado no plano cartesiano e, portanto, essa curva em verde é o gráfico da função f de x igual ao log de x na base 2. Então, esse aqui é o tipo de curva. Para essa outra função que eu esqueci de colocar, qual função é, mas ela aparece aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima, f de x igual ao log de x na base 1/2. Esta outra função, a gente escolheu os mesmos valores de x da primeira, e obtivemos esses valores de y. Os pares ordenados foram marcados no gráfico e a gente obteve esse tipo de curva. Então, note que essas duas curvas são semelhantes, são bem parecidas. Okay? A diferença é que a primeira está crescendo e a segunda está decrescendo. Certo? Então, é uma característica aí comum da função logarítmica quando a gente observar mais atentamente a base. Porque com base no gráfico, a gente vai agora conseguir discutir algumas características a respeito da função logarítmica, certo? Então, vamos ver quais são essas características. Falando agora das características que a gente tem a respeito do gráfico da função logarítmica, a primeira delas é: o gráfico da função logarítmica passa pelo ponto 1 e 0, ou seja, quando a gente faz f de x igual a 0, a gente acaba achando x igual a 1. Então, eu vou colocar novamente os gráficos aqui. A gente tem aqui os dois gráficos e percebemos realmente que o gráfico passa no valor 1 para x. Tanto se o gráfico for crescente,
quanto se o gráfico for decrescente e ambos está passando no valor 1. Ok. Segundo ponto, o gráfico nunca toca o eixo Y nem ocupa pontos nos quadrantes 2 e 3. Então, novamente trazendo aqui, realmente o gráfico não toca no eixo Y. Esses gráficos eles vão se aproximar de Y, mas não vai tocar o eixo Y. Ou seja, nos quadrantes 2 e 3 a gente não vai ter nenhum ponto que pertença ao gráfico, tanto para a função crescente quanto para a função decrescente, certo? Eu já estou falando de função crescente e decrescente, mas vai aparecer aí também. Outra coisa, terceiro ponto é quando A é maior que 1, a função é logarítmica, a função logarítmica é crescente. Então veja bem, se o A, que é a base, for maior do que 1, é crescente. No primeiro caso aqui é o que acontece, né? A base é 2 e, portanto, o gráfico aí é crescente segundo a tabela. Então temos um gráfico crescente. Agora, quando A está entre 0 e 1, é um número, né, que está entre o intervalo 0 e 1, a função é dita decrescente, ok? Então, é o que acontece nesse segundo gráfico aqui, ó, onde a base é 1 sobre 2, a gente sabe que esse número é meio e está entre 0 e 1, e, portanto, o gráfico da função será decrescente. Então, isso vai ser muito viável, né, para a gente quando a gente for esboçar gráficos de funções. Isso vai ser muito importante. Quinto ponto, a função logarítmica é ilimitada superiormente e inferiormente. Ou seja, a nossa querida função logarítmica, ela não tem fim aqui, ela segue de modo ilimitado, na medida que os valores de x aumentam, e ilimitado também por aqui, né, inferiormente, no modo que os valores de x se aproximam de zero, a função vai lá para o menos infinito, né, para valores muito pequenos. Enfim, sexto ponto, a função logarítmica é bijetora. Se ela é bijetora, então ela é injetora e sobrejetora, né? Então, nesses dois casos Bom, ela é injetora pelo teste da reta horizontal, a gente já aprendeu. Se traçarmos as retas horizontais aqui, cada uma dessas retas vai tocar o gráfico em um único ponto. Então, é injetora. E sobrejetora é que todos os elementos que estão no contradomínio acabam virando aí elementos também da imagem. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem da nossa função logarítmica. Portanto, ela é bijetora. Pronto, esses são os 6 pontos importantes que a gente pode usar. O último ponto do fato de ser bijetora será importante para os próximos passos que a gente vai falar aqui, certo? O que a gente vai fazer agora é esboçar o gráfico dessas duas funções. Ah, professor, esboçar o gráfico dessas duas funções, a gente vai precisar fazer aquela tabela. Não precisa fazer aquela tabela, uma vez que a gente agora sabe o que é uma função logarítmica crescente e decrescente. O que a gente vai precisar saber aqui? Ponto 1, a gente vai precisar saber aonde a função toca no eixo x, ok? Por que eu falo isso? Porque nem sempre a função que é dada para vocês são funções logarítmicas comuns, né? Aqui está lá própria na definição. No caso daqui, a gente tem as funções logarítmicas alteradas, né? Aqui deveria somente ser x, aqui deveria também somente ser x, mas não são e, portanto, a gente chama de funções alteradas, ok? Então, veja bem. Esboçar o gráfico dessas funções, a gente vai precisar apenas de 2 pontos, certo? E o primeiro, um fator primordial que a gente vai precisar aqui é saber se a função logarítmica é crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira, a gente tem que a base é 3 e, portanto, já sei que essa função é crescente, ok? Então, nenhum problema para essa, já sei que é crescente. E, portanto, o gráfico da função logarítmica vai fazer esse tipo de curva, né? Desfocando toda hora. Deixa eu focar aqui, pelo amor de Deus. Aí. Então, ela é crescente. Faltou um S aqui, né? Enfim. Então, a gente vai fazer agora y igual a 0. E verificar se o x vai dar 1, né? Se y for 0. Se y for 0... a gente tem que o logaritmo de 3x na base 3x não, 2x na base 3 tem que ser igual a 0.
Se isso for zero, então, o que é que implica? Que 3 elevado a zero é igual a 2x. 3 elevado a zero é 1, igual a 2x, e, portanto, x é igual a 1 sobre 2. Então, já sei onde é que a função logaritmo vai passar pelo eixo x, né? Em 1 sobre 2. Esse é o primeiro fator. O segundo é a gente encontrar um ponto que pertença aí à função, né? Então, a gente vai escolher um valor para x, para resolver x, certo? Então, como a base é 3 aqui, obviamente eu vou escolher um valor para x, de modo que esse número aqui seja uma potência de base 3, na hora que eu multiplicar por 2. Então, se a gente pensar um pouquinho aí, né, as potências de base 3 que a gente tem é 3, 9, depois vem 27, e assim segue, né? Eu vou escolher aqui o 9, e se esse número aqui for 9, o x tem que ser 4,5. Tá? Então, para x igual a 4,5, que é 9 sobre 2, a gente tem ali que o nosso y vai ser logaritmo de 2 vezes 9 sobre 2 na base 3. Aí vai cancelar aqui, ó, fica log de 9 na base 3. Então, o y é 2. Né? O expoente, em que a gente coloca na potência 3, vai ser o 9. Ou vai ser o 2 para dar 9, né? Ou a gente pode fazer pela definição também, que daria certo. Mas eu já fiz aqui direto. Então, eu já tenho dois pontos aqui. O primeiro ponto é esse, que é o 9 sobre 2 e 2. E o segundo ponto, que é esse aqui, né? O 1 sobre 2 e 0. Já que a gente escolheu y igual a 0 e x igual a 1 sobre 2. E nessa, x igual a 9 sobre 2 e y igual a 2. Dois pontos, esses dois pontos a gente marca no gráfico. Então, a gente vai fazer o gráfico agora. O gráfico é bem simples, né? Do mesmo jeito que todo gráfico a gente faz. Primeiro a gente faz o plano cartesiano. A gente já sabe que a função é crescente. Então, se ela é crescente, ela vai partir daqui de baixo, ó, e vai crescer. Certo? Eu já posso, inclusive, fazer aqui, ó. Já sei que é assim porque é crescente. Aonde é que toca aqui no eixo x, que é o primeiro ponto? A gente determinou aqui, ó, em 1 sobre 2. Então, esse número aqui é 1 sobre 2. E o outro ponto que a gente escolheu, 9 sobre 2 e 2. Então, o correspondente aqui de 9 sobre 2, nosso correspondente, que é um ponto aqui, ó, ele será no eixo y o valor 2. Então, eu só preciso fazer isso sempre para fazer um esboço rápido aí do gráfico. Então, função feitinha, certo? O que é que a gente vai fazer agora? O outro gráfico da letra B, né? A letra B era para eu colocar uma base menor do que 1 para o gráfico ser decrescente. Né? Eu vou colocar 1/5 aqui. Já coloquei 5, vou colocar 1/5, que é menor do que 1. Para fazer o gráfico dessa, a gente segue a mesma ideia. Né? Primeiro a gente faz para y igual a 0. Para y igual a 0 eu vou ter o logaritmo de x mais 1 na base 1/5 igual a 0. E, portanto, pela definição, eu tenho que 1/5 elevado a 0 é x mais 1. Logo, eu fico com 1 igual a x mais 1 e, portanto, nosso x é 0. Então, temos aí a interseção com o eixo x, que é no 0. O que é que a gente faz agora? A gente vai escolher agora outro ponto, de modo que isso aqui, ó, seja resolvido, certo? Então, como a base aqui é 1/5, eu vou escolher um número de modo que seja a base 5. Aqui eu posso, né, resolver. Então, para que ser base 5, é necessário que o x seja 4. Então, vou escolher para x igual a 4. Para x igual a 4, eu vou ter que y é igual ao logaritmo de 5, né? 4 mais 1, 5, na base 1/5. Então, na base 1/5, eu posso fazer, se eu quiser a definição, né? Usar a definição, fica com 1/5 elevado a y igual a 5. E, portanto, né, a gente vai ter, invertendo aqui, a gente fica com 5 elevado a menos y igual a 5. Anulando as bases, a gente fica com menos y igual a 1 e, portanto, o y é menos 1. Então, achamos aqui o y. Então, façamos agora o gráfico, né, do mesmo jeito do outro, plano cartesiano.
e marcamos aí os valores, né? Então, qual é a interseção com o eixo x que esse gráfico vai passar? Vai passar aqui, ó. E o valor do y, né, é menos 1 quando x assumir 4. Então, 4 aqui na frente, eu vou ter y menos 1. Vou colocar menos 1 aqui. Como o gráfico é decrescente, então ele vai vir de cima para cá. Então, vou fazer o gráfico aqui, ó. Aí você pode perguntar, mas professor, o senhor falou lá em cima, nas características, que o gráfico não quer passar no quadrante 2 e 3. Eu disse que para o gráfico da função logarítmica, log, né, de x na base A. Log de x apenas. Aqui é x mais 1. É uma função alterada e, portanto, o gráfico também se altera. Então, ele vem um pouquinho para cá. Ok? Então, tá aí dois gráficos feitos de função logarítmica para a gente conseguir discutir mais coisas a respeito disso. Então, toda vez que for fazer então gráfico de funções logarítmicas, você vai precisar fazer sempre somente essas duas coisas, ao invés de apelar lá para a tabela. Ok? Uma relação importante a respeito da função logarítmica é que a função inversa da função exponencial é a função logarítmica. Ou seja, tanto a função exponencial quanto a função logarítmica de mesma base, elas são inversas. Então, veja bem. Para demonstrar isso aqui, né, já comecei a demonstração, deixei prontinho aí. Como se trata de uma função exponencial e uma função logarítmica, então a gente vai ter que usar a função exponencial. A gente conhece qual é, né? Que é y igual a elevado a x. E ela é bijetora, né? Quando a gente estudou a função exponencial, a gente viu que ela é bijetora. E pelo fato dela ser bijetora, então ela vai possuir inversa. Porque quando a gente estudou função inversa, para a gente fazer a inversa de uma função é necessário que ela seja bijetora. Então, como a exponencial é bijetora, então ela tem inversa e a gente vai calcular essa inversa agora. Então, se ela tem inversa, a gente aplica o conceito lá de função inversa, certo? Aquele roteiro que a gente fazia para calcular a inversa da função. O primeiro passo era fazer o quê? Trocar y por x e x por y, né? Então, aqui, se eu fizer isso, vou ficar com x igual a elevado a y. O segundo passo agora era isolar y. Então, eu vou fazer a troca aqui dos membros para trazer o termo que tem y para cá, do lado esquerdo. A elevado a y igual a x. Agora, como a gente já aprendeu em equações, eu posso usar o logaritmo para tentar tirar aqui, né, esses expoentes de cima. Eu vou usar o logaritmo dos dois lados, só que eu vou ser esperto. Eu vou usar o logaritmo de base A. Porque na hora que eu usar o logaritmo de base A aqui, nessa potência, então, pela consequência, o resultado será o próprio y. Então, eu vou fazer logaritmo de A elevado a y na base A igual ao logaritmo de x na base A. E, portanto, pela consequência, isso aqui, né, ficamos apenas com o y. Logo, y é igual a log de x na base A. Acabou-se. Então, logaritmo, ó, a inversa, que era exponencial, realmente se torna aí a função logarítmica. E, portanto, a gente escreve na notação inversa, né? Y a menos 1 é igual a logaritmo de x na base A. Então, demonstrado aí para a gente que é realmente a função inversa, certo? Geometricamente, a gente tem essa condição aqui, ó. A gente perceber que são funções inversas. Se elas são inversas, então significa que existe um eixo de simetria que faz com que as duas funções fiquem espelhadas em relação ao eixo, né? Espelhadas é um modo grosseiro de dizer, né? Mas elas ficam aí simétricas. Então, quando A é maior que 1, ou seja, quando as duas funções são crescentes, a gente tem essa condição aqui, ó. A gente percebe que o eixo de simetria é essa reta em verde e as nossas funções, elas são refletidas a respeito desse eixo. Quando o A é menor ou maior do que 0 e menor do que 1, a gente também tem a mesma condição, pois a gente tem o eixo aqui, né? As funções elas acabam intersectando aqui o eixo no mesmo ponto e acabam fazendo a reflexão também a respeito desse eixo, ok? Então, portanto, elas são inversas geometricamente por esse motivo. Elas têm essa particularidade a respeito das suas funções, ok? Então, fica claro aí para a gente que a função exponencial e a função logarítmica são funções inversas.
Outra coisa a destacar também é uma propriedade entre elas que diz que duas funções logarítmicas quaisquer, não importa a base, são sempre proporcionais. Ou seja, se elas são proporcionais, então eu consigo escrever uma em função da outra. Okay? Vai existir aí um número que vai me permitir fazer isso. Né? De modo mais elegante, eu posso dizer então que o 4, eu posso escrever o 8 em função do 4, por exemplo, 8 em função do 4, quando eu multiplico o 4 por 2. Então, o 8 em função do 4 fica 8 igual a 2 vezes 4. Então, esse é o número que a gente vai achar, né? Um número, uma constante, um número real, de modo que faça com que as funções sejam proporcionais. Então, a demonstração aqui para esse fato segue-se do seguinte. Então, se as funções são proporcionais, então a gente pode fazer assim, ó. Sejam, né, as nossas funções f de x igual ao logaritmo de x na base a, e a outra função que eu vou chamar de g de x é igual ao logaritmo de x na base b. Então, essas duas funções eu vou mostrar agora que elas são proporcionais. Agora é o seguinte, se a gente tem a condição de serem proporcionais, a gente quer chegar nisso, a gente pode fazer a divisão entre elas, né? Porque tudo que é proporcional vai gerar ali um número real quando a gente dividir. Então, eu posso fazer f de x sobre g de x. Ok? Então, se eu dividir essas duas, né, log de x na base a e a outra que é log de x na base b, eu posso fazer uma mudança de base para tentar igualar a base das duas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo para base a. Se eu quero fazer mudança de base, vai ficar assim, ó. Nessa primeira aqui, eu vou optar em não fazer a mudança de base, e nessa segunda eu vou fazer a mudança de base para a base A. Então, logaritmo de x na base A na primeira, repetimos. E na segunda, ficamos com logaritmo de x também na base A, dividido por log de b na base A. A gente fica com isso aqui. Transformamos isso através da propriedade de mudança de base para essa aqui, para um logaritmo de base A. Logo, agora eu tenho uma divisão entre frações, né? Então, eu repito a primeira fração, que é log de x na base A, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda será log de x na base B, log de b na base A, dividido por log de x na base A. Então, perceba que aqui e aqui será cancelado por conta da multiplicação, e, portanto, a gente fica apenas com log de b na base A. Tá, o que eu fiz? Eu fiz de um modo que essa divisão acabou sendo um número real, porque agora esse logaritmo aqui não depende de x, certo? Antes tinha x, agora não tem mais. Então, significa que este número aqui, ó, é um número real. E eu posso chamar ele de qualquer coisa, representar no caso. Então, eu vou chamar de k. E esse k aqui é um número real, certo? Então, logo, né, a gente vai ter o seguinte, a gente tem que f de x igual a g de x é realmente igual a esse k. E meio por extremos aí, a gente chega na conclusão que eu escrevo a f de x como sendo a multiplicação desse k, g de x. Ou seja, eita, cobriu aí toda a parte que eu estava falando. Bom, enfim, eu escrevo f de x igual sobre g de x igual a k, meio por extremos, eu fico com f de x igual a k vezes g de x. Ou seja, eu consegui escrever a função f, em a função f, logaritmo de x, né? Ou seja, esse logaritmo de x na base A, em função desse k, que é o número real, que multiplica o logaritmo de x na base b, né? Que é a função g. Logaritmo de x na base b. Então, eu consigo escrever este número aqui como sendo isso, em função, né, de um sobre o outro, aí, no caso. Em relação, né, dos dois logaritmos. Então, está provado que eles são proporcionais, uma vez que eu consigo escrever um em função do outro, em que a única diferença aí vai ser essa constante k. Então, é isso. Nosso estudo da função logarítmica. Né? O que se tirar dessa aula aqui? Rapidinho, né? Fazendo um resumo. O tipo de função, né? A condição para que a gente definiu a função, o gráfico da função, como é que é construído, e o tipo de curva,
comum desse gráfico e saber, né, estar ciente de que a função exponencial e a função logarítmica são funções inversas. Então é isso. Espero que os exercícios que vierem vinculados a gráfico de função logarítmica vocês consigam resolver. E até uma próxima aula.